Oi, eu sou a Laís Spinelli e esse é o canal Senso de Amor. O vídeo de hoje é sobre a responsa afetiva nos dias de hoje. Bom, algumas pessoas já conhecem, foi um assunto que nos últimos anos veio aparecendo bastante. Mas e aí? Você consegue ser transparente sobre o que está sentindo em relação a outra pessoa? Ou consegue saber o que as suas palavras causam na outra pessoa? As suas atitudes, enfim. É sobre isso que trata a responsabilidade afetiva. E esse foi um tema pedido por uma pessoa inscrita no canal. Eu achei ótimo o pedido, não apenas porque tem a ver com o contexto geral do senso de amor, mas também com alguns vídeos que eu já planejei de trazer até o final do ano. Então, só gratidão e bora lá! Pode ser um desafio no geral, expressar sinceramente o seu sentimento no dia a dia. Como saber dizer não, saber dizer que ama uma pessoa, ou saber dizer alguma coisa que você não gosta em uma pessoa. Ainda mais se for uma pessoa que você tem muita proximidade. Bom, ter essa liberdade de falar é mais do que jogar pra fora o que você sente. É também uma questão de estar consciente de quem você é e de quem é a outra pessoa. Até o final do vídeo vai ficar um pouco mais esclarecido sobre isso. Aí alguém pode dizer assim: eu sei quem é fulano. Conheço faz muitos anos. O nome é tal, o tipo sanguíneo é tal. Eu sei todos os filmes favoritos. Vixe, eu conheço até uns podres que nem te conto. Ok, mas nós podemos pensar isso de uma pessoa ou até de nós mesmos. E no fundo, nós sabemos realmente o que pensamos ou o que a outra pessoa pensa? Até onde as pessoas se respeitam? Por exemplo, né? Na hora da corda bamba, são poucos os amigos que ficam do lado. E por que será? De 5.000 amigos no Facebook, quantos são de verdade? Olha aí, esse é um outro ponto sobre a responsa afetiva, né? Como nós podemos falar sobre isso em uma época em que as pessoas se recortam para caber dentro de um aplicativo? Em vários aplicativos diferentes, né? E deixamos de garantir a nossa própria identidade com a facilidade de um clique. Psicologicamente, isso vai causando inseguranças na hora de se ver no espelho, na hora de ver as pessoas na própria casa. Influencia até na forma como nós entendemos o tempo e o espaço. Vamos aprofundar um pouco nisso. Zygmunt Bauman é um filósofo conhecido que estudou sobre a superficialidade dos tempos modernos. Como uma neblina que deixa tudo mais apagado, ou mais raso. Modernidade rasa. Ele chamou de modernidade líquida. Por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil brincar ou anular o sentimento dos outros. Você já pensou nisso? É o que acontece com os aplicativos de namoro. Escolher pessoas por umas poucas fotos e frases virou tão banal ao ponto de se esquecer que existe uma outra pessoa do outro lado. E é realmente crucial percebermos isso. Da modernidade líquida apareceu o amor líquido. Nas palavras desse mesmo filósofo, é um amor até segundo aviso. É o amor a partir dos bens de consumo. Mantenha-o enquanto ele te trouxer satisfação, e o substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. É o amor com um espectro de eliminação imediata, e assim, também de ansiedade permanente, pairando acima dele. Na sua forma líquida, o amor tenta substituir a qualidade por quantidade, mas isso nunca pode ser feito, como seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. Então é uma reflexão e tanto, né? Mas não se assuste com isso, afinal de contas, pode ser algo difícil de perceber. Quando nós estamos tão acostumados a ver como algo normal. Essa tal modernidade líquida, esse tal amor líquido, está por toda parte. Então nós consideramos algo normal. Nós não questionamos o que é normal. Então como poderíamos nos culpar? Não é mesmo? Eu acho que o que é válido mesmo dizer aqui é, quem sabe, que a gente poderia pensar em questionar outra coisa.
até onde esse tal normal de hoje em dia nos deixa doentes. Um exemplo aí, uma armadilha desse amor líquido e de todos os outros efeitos da modernidade líquida é nos fazer invalidar os sentimentos verdadeiros. Sim, nos fazer banalizar tantas coisas em nós mesmos que de repente nem sabemos mais quem nós somos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até dentro de relacionamentos românticos, familiares ou mesmo amizades. A constante convivência com outro alguém pode nos fazer esquecer da nossa própria identidade. Essa liquidez moderna apenas amplia algo que já acontece. Tudo acaba trabalhando ali em conjunto e de repente não reconhecemos mais a pessoa no espelho. Então, como podemos ser transparentes sobre o que nós sentimos e o que nós falamos para o outro? Aí é que tá. O autoconhecimento ele pode ser um farol salvador nessas horas. Mas hoje, nesse vídeo, o rumo da conversa é outro. Porque para enxergar o farol, para perceber o farol, precisamos validar em nós mesmos que nós nos sentimos perdidos, né? Se nós não percebermos isso, por que vamos procurar um farol? Então, você se sente assim? Você consegue perceber se está perdido ou perdida na própria vida que você criou? Geralmente, os anos passam e nós só percebemos quando alguma coisa dá errado. Mas é possível se cuidar melhor do que isso. Quando somos conscientes das emoções, temos a liberdade de nos sentir, de sentir alguma coisa. Temos a liberdade de sentir por inteiro. Então podemos analisar, que é validar isso, se permitir realmente. Entender que existe em nós partes negativas e positivas e que nós podemos sentir da mesma maneira. E está tudo bem, podemos acolher nossas partes, por mais diferentes ou inesperadas que sejam. E aí então temos a segurança e a clareza para nos expressarmos. Isso não significa jogar para fora de qualquer jeito, falar e pronto. Porque mesmo um elogio, ele pode sair meio que errado, né? Pode até parecer grosseria se sair de qualquer jeito, dependendo da situação, do contexto. Então, a maneira como nós tratamos um sentimento ou como nós mostramos um sentimento faz diferença, sim. Validar o que a outra pessoa pode sentir, que ela pode se magoar com o que nós dizemos, é um passo importante. Inclusive, validar que também podemos nos sentir assim. Podemos nos magoar é um passo importante. Porque cada um tem o seu ponto de vista, né? E tá tudo bem mostrar isso. Mas existe diferença entre abrir uma conversa sobre o que você não gostou que a pessoa fez ou jogar tudo na cara e sair andando. Ou então, não querer magoar a pessoa e ficar segurando. Aí, poxa, tá se machucando da mesma forma. Então, é um pouco mais sutil esse campo, né? E eu mesma acabo me atrapalhando um pouco nisso. Eu vou contar por quê. Eu às vezes me atrapalho nessa história de ser responsável pelo que eu estou causando na outra pessoa. Porque vamos concordar que é um pouco confuso dizer assim, por exemplo, somos responsáveis pelo que falamos e não pelo que a outra pessoa entende. Ou então, somos responsáveis por passar a nossa honestidade, a nossa verdade, e se a pessoa idealizar outra coisa, o problema é dela. Sabe? Eu acho muito, muito confuso isso, eu acho até um pouco ridículo quando alguém chega e diz: só tô te passando, só tô te respondendo. O que você entendeu errado, o problema é seu. Porque assim, a realidade não é tão simples, né? Se olharmos para as coisas mais claramente, se tivermos a paciência de absorver a situação e absorver o que nós estamos sentindo, o que a outra pessoa pode estar sentindo, vamos ver que a realidade não é tão simples. Tá, só se a pessoa vive numa bolha, onde todo mundo age e pensa da mesma maneira. Aí é fácil, né? Mas se vive no mundo real, existem muitas maneiras diferentes de interpretar um gesto, uma conversa. Só para dizer o meu ponto de vista. Eu sou uma pessoa, assim, mais reservada. Eu não tinha costume de me expor antes desse canal. Eu sou simpática, tá? Eu amo conversar com as pessoas, mas eu sou reservada. É o meu jeito, minha característica.
E esse é o meu ponto de vista. Agora, em cada lugar que eu vou, as pessoas me explicam de maneiras diferentes. Eu já ouvi explicarem que eu sou antissocial, já ouvi que eu tenho fobia de pessoas, já ouvi que eu sou o nariz empinado, que mais? Arrogante. As pessoas gostam de usar essa palavra, né? Parece que sente a pessoa mais humilde do mundo, mas geralmente quem é humilde não fala desse jeito. E então, deu pra entender? É uma ilusão dizer que se uma pessoa me entendeu errado, o problema é dela. Porque, veja bem, não que eu vou ficar me preocupando com isso, nem faz bem. Mas se eu tenho uma chance de mostrar conversa, de então mostrar que eu sou simpática, que eu gosto de conversar, porque as aparências enganam, por que eu não posso fazer isso? Eu posso. Dar uma chance da pessoa me conhecer melhor. Outras vezes, por exemplo, eu acabo sendo tão gentil que as pessoas entendem de maneiras diferentes também. Nem sempre, né, é bacana. Então tem que partir de nós não apenas a tal sinceridade, a tal transparência para ter uma responsabilidade afetiva, a tal empatia para se colocar no lugar do outro, mas também a paciência de lidar com as diferenças, né? Por isso que agora há pouco eu falei, hoje em dia, nem todo mundo encara pessoas reais. Muita gente está se limitando a ver pessoas virtuais apenas. E isso influencia no diálogo, influencia nas conversas, influencia no respeito que um ser humano tem para o outro. Poxa, é muito fácil fazer 2.000 novas amizades no Facebook, ou me desfazer dessas 2.000 amizades, porque é só apertar um botão. Essa ideia de cancelar as pessoas veio de onde? Veio desse meio virtual, dessa nova cultura que tá apagando o valor de olhar alguém nos olhos. Então, responsabilidade afetiva é sobre ser sincero com o outro e com você mesmo? Ok. Mas isso já era desafiador antes, né? Por isso precisamos meio que voltar a validar os sentimentos e as pessoas reais. Validar sentimentos e pessoas reais. É como quando nós encontramos uma flor bonita e nós queremos arrancar, levar embora, dar de presente para alguém. Parece até um brinquedo, né? Mas nós matamos a beleza da flor no instante em que arrancamos da terra, arrancamos o caule, porque já não é mais ela mesma. Antes ela estava viva, ela fazia parte da natureza. E depois de arrancada, ela é apenas uma aparência. E as aparências enganam. Esse é só um exemplo, né? Se você quiser um buquê de flores mortas, é um direito seu, que é um buquê, não tem problema. Como diz a música do Criolo, né? Os buquês são flores mortas. É num lindo arranjo, um arranjo lindo feito para você. O que eu tô dizendo é apenas que nós podemos aos poucos voltar a ver o outro lado da história. Que nós também podemos ser pessoas com paciência para entender a flor. Sabe, em vez de arrancar o caule, levar pela raiz para um vaso de terra, ou ainda mais paciência, aprender a cultivar uma flor. Não, várias flores em seu próprio jardim. Sabe, entender que está viva e tem as suas próprias características faz uma pessoa cultivar a si mesma. Autoconhecimento, autovalidação, reflete nos outros também. Sem perceber, passa a cultivar várias flores. Não, passa a cultivar várias pessoas, né? Mas sejam flores ou pessoas, o resultado é o mesmo. Nós deixamos de sufocar o que realmente são quando nós temos a paciência de entender o que realmente elas são.